Boa tarde, galera do oitavo ano, professor Júnior Moura. Na nossa disciplina de Geografia, nós vamos estudar regionalização do espaço mundial. Conteúdo referente ao bloco 4, né? Então vamos lá, galera. Nossa aula será breve, apesar do conteúdo demandar um tempo aí expressivo, mas vamos tentar resumir aqui as principais informações do conteúdo. Então, regionalização do espaço mundial. Primeiro, entender o que é regionalizar. Quando nós estamos falando em regionalizar, nós estamos discutindo a organização do mundo, levando em conta alguns critérios. Então, nós vamos organizar o mundo, podemos organizar de acordo com os continentes, com os países, de acordo com os níveis econômicos, com questões culturais. Então, regionalização é divisão do espaço, nesse caso, o espaço mundial, utilizando diferentes critérios. Então, eu vou pegar aqui o nosso globo para tentar simplificar. Então, nós podemos organizar o mundo em oceanos e continentes, ok? Então, existem os continentes americanos, o africano, aqui a Oceania, a Europa, a Ásia, né? Podemos inserir aqui a Antártida também. Então, há essa divisão levando em conta oceanos e continentes. Também podemos regionalizar, ou seja, organizar o mundo em países ricos e países pobres. Então, podemos traçar uma linha aqui ao meio, né, do planeta. No hemisfério norte, existem a presença dos países desenvolvidos, e no hemisfério sul a predominância dos países em desenvolvimento ou países pobres, com exceção, é claro, aqui da Austrália, né, que está no hemisfério sul, mas com características bastante diferentes dos países do sul. Tem mais características dos países do norte, do hemisfério norte, em virtude do seu alto desenvolvimento econômico, certo? Se caracteriza mais com o hemisfério norte. Bom, então existem diferentes formas de regionalização. Então essas diferentes formas, elas existem porque existem diferentes critérios, né, para organizar o mundo. Nós vamos citar aqui durante a nossa aula alguns critérios. Bom, quando nós colocamos a organização do mundo em continentes, existem os critérios naturais, ok? Então, os critérios naturais, toda terra emersa é continente. Então, toda a área emersa, ela é definida aí como continente. Então, aqui existem os continentes que eu já citei para vocês, né? Então, aqui ó, uma extensão física é um continente, aqui outra extensão física, né, é outro continente. Mas existe aqui, galera, uma única extensão física, aqui, ó, uma terra contínua, que ela é dividida em dois continentes, que é esta porção aqui da Eurásia, né? Aqui existe a Ásia e a Europa. Lembrar que a Europa, fisicamente, ela não é separada da Ásia, mas por critérios históricos, econômicos e culturais, ela é definida como um continente à parte, ou seja, o continente europeu. Então, em uma única base física, né, aqui nós temos dois continentes, a Ásia e a Europa. Então, observe que até mesmo a simples divisão do mundo em continentes é preciso levar em conta algum critério quando você vai analisar ali especialmente a Eurásia, né, que é a base física aí da Ásia e da Europa, sendo que apesar de estarem em uma mesma base contínua de terras, elas se subdividem em dois continentes, a Ásia para leste e a oeste. Ali a partir dos Montes Urais inicia a oeste o continente europeu, porque tem uma história econômica, cultural totalmente diferente da Ásia, né? Por isso que esta organização ela é diferenciada.
Pessoal, além dessa organização em continente, nós temos várias, mas vamos citar aqui, por muito tempo, o planeta ele foi regionalizado, organizado em 3 mundos, né? Primeiro, segundo e terceiro mundos, certo? Esta regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundo, ela vai acontecer quando o mundo ficou sob os efeitos da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, nós já abordamos isso em sala de aula, foi um momento da história mundial, no qual o mundo ficou dividido em 2 blocos, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o mundo ele ficou praticamente dividido. Os países a leste ficaram sob influência da União Soviética e os países a oeste sob influência dos Estados Unidos, ou seja, socialismo e capitalismo. Socialismo a leste, socialismo a leste, está certo, e capitalismo a oeste. Então esse é o período da Guerra Fria. Na Guerra Fria, lembrar que no período da Guerra Fria o mundo era constantemente regionalizado em 3 mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Bom, quais eram os países ou quais eram as características aí desses espaços que eram definidos como primeiro mundo? Países capitalistas. Então, todos aqueles países que faziam parte do capitalismo, países ricos, eles eram considerados países de primeiro mundo. Ainda hoje existe essa expressão, certo? E quais eram os blocos, ou os países que se encontravam no segundo mundo na época da Guerra Fria? Os países socialistas, certo? E existia um terceiro grupo de países que eram países capitalistas, no entanto, eram países menos desenvolvidos, ou seja, aqueles países periféricos, da periferia do capitalismo mundial. Então, eles se enquadravam aí no terceiro mundo. Simplificando, primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas, né? E terceiro mundo, países capitalistas, porém, com bastante desigualdades sociais. Países recém-industrializados, países pobres. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, no qual o mundo ficou sob influência da Guerra Fria, o mundo era organizado, regionalizado de forma bem genérica em 3 mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Com o fim da Guerra Fria, né, no início da década de 90, esta regionalização perdeu sentido, porque a Guerra Fria acabou, a União Soviética sucumbiu, desintegrou, né? Os países que estavam sob a influência da União Soviética acabaram se tornando, em sua grande maioria, capitalistas, e a União Soviética foi desintegrada em vários países autônomos. Bom, e aí, para tentar entender o mundo agora, após a Guerra Fria, a partir da década de 90, a regionalização mais adequada, entre aspas, né, foi dividir os países em norte e sul. Né, dividir o mundo em norte e sul. O norte, os países ricos, né, desenvolvidos, e os países do sul eram os países subdesenvolvidos, ou seja, os países aí com características de menor desenvolvimento econômico, países pobres. Então, a partir da década de 90, houve essa organização mundial em países, como havia explicado antes da aula, no hemisfério norte, países ricos, no hemisfério sul, países pobres, ou em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Com exceção aqui da Oceania, né, da Austrália, mesmo no hemisfério sul, ele era sempre colocado no grupo dos países ricos, né? Então, aqui era a exceção que existia. Então, como vocês podem observar, essa forma de organizar o mundo ela era muito simples, né? E às vezes, de certo modo, incoerente. Bom, e aí alguns países do sul foram se desenvolvendo, então não era mais possível definir países do sul como sempre países pobres, até porque
começam a existir novos países com novas dinâmicas, com novas mobilidades econômicas, tornando países agora em desenvolvimento. Então, na atualidade, a ONU ela organiza, regionaliza o mundo a partir do nível de desenvolvimento socioeconômico. Então, os países eles podem ser agrupados em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, certo? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, esta é a nova organização mundial de acordo com o critério da ONU. Então, os países desenvolvidos são aqueles países, né, com alta taxa de industrialização, com taxas de educação de qualidade, saúde de qualidade, de tecnologias, certo? E os países em desenvolvimento é aquele grupo que abarca tanto os países ainda que são pobres, né? E aqueles países que estão aí se desenvolvendo, não são mais pobres, mas que agora apresentam um novo patamar, estão aí galgando novas posições econômicas, que é o caso dos países que nós definimos como países emergentes, né? Que é o caso do Brasil. Um grupo de países que se enquadra nos países emergentes é o chamado BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo de países eles não são pobres, mas também não são ricos. Eles estão em fase de desenvolvimento. Então a China está um pouco mais avançada, tanto é que a China ela é um país de grande potencial econômico, né? A Rússia também está um pouco mais avançada, sobretudo no domínio de novas tecnologias. Haja vista que esses países já produzem vacinas, né? Só fazendo um gancho aqui com a realidade atual, quando nós olhamos os países desenvolvidos, são aqueles países que dominam tecnologia, ciência em todas as áreas. Tanto é que a questão de vacinas, até para combater a pandemia do coronavírus, né, que atualmente assola o mundo, são esses grupos de países que dominam essas tecnologias. E os países pobres dependem desses países ricos, tecnológicos, para obter benefícios em todas as áreas, inclusive da saúde, né? E os países em desenvolvimento já apresentam uma certa capacidade de produção de vacinas, de novas tecnologias, como é o Brasil, mas dependem ainda de tecnologias dos países ricos, desenvolvidos, certo? Então, na atualidade, nós organizamos o mundo de acordo com níveis socioeconômicos, né, desenvolvidos e em desenvolvimentos, fazendo destaque aí para os países emergentes, no caso os BRICS. Mas, lembrar, tem várias formas de regionalizar o mundo, né, de acordo com as características da vegetação, do solo, do clima, características econômicas e outras características. Então, aqui, só para tentar contextualizar, aqui no livro didático, aqui existe uma regionalização com base nas formações vegetais. Então, observem, cada área tem uma vegetação típica, então nós podemos organizar o mundo de acordo com as questões naturais. Aqui, em relação aos continentes, né, a organização do mundo em relação aos continentes, eu havia já até comentado com vocês, apesar que aqui está em a única faixa de terra, aqui são 2 continentes, porque a Europa tem uma questão histórica e econômica diferente da Ásia. Então, essa regionalização aqui dos países de acordo com a renda média, né, renda alta, renda econômica baixa. Então, observe que os países do norte são os países mais desenvolvidos, como eu falei anteriormente, com exceção à Austrália. A Austrália, na verdade, faz parte do grupo dos países do norte, apesar de estar no hemisfério sul, porque tem uma condição econômica divergente dos países do sul. Então, são várias formas de regionalizar o mundo, aqui de acordo com a expectativa de vida, né? Por exemplo, a África tem uma expectativa de vida menor
Então aqui de acordo, neste outro mapa, de acordo com a população alfabetizada, né? Aqui os níveis mais vermelhos são os que têm a maior taxa. Então são várias formas de regionalizar o mundo, vai depender do critério que você vai estar utilizando, ok? Valeu, galera, até a nossa próxima aula.